gente fica muito contente. Nós temos aqui bastante representantes do Metropolitano. Tem o Delan, a Isabel, o Marcelo, eu, o Rafael, o próprio Beto, o Guilherme, somos todos metropolitaners, né? Mas é legal que vocês, a Paola tá só esperando o formulário para preencher, para entrar no Metropolitano, né, Paola? E assim, mas é legal vocês que estão chegando, né? A gente saber que a gente está comunicando para fora da nossa bolha metropolitana, assim, está atraindo mais gente, né, para o audiovisual. E essa capacitação de hoje, ela é muito importante, porque eu estava falando sobre encantamento, né, o cinema, encantamento do cinema. A grande missão da produção, eu vejo assim, é a gente manter o encantamento pelo cinema, porque é tanto perrengue que acontece, que a produção está justamente aí para tentar organizar e a gente continuar gostando de fazer o que faz com o cinema, apesar de todos os perrengues, que não é pouco, né? A gente trabalha com seres humanos são usinas de causar problema, usinas de demandas, né? Mas a gente também trabalha com sonhos, né? E falando de sonhos, daí também tem o Thiago e o Guilherme vai fazer, nossa, sempre a vida toda, que vai falar um pouco sobre gêneros cinematográficos, né? Um pouco assim, encaminhar os sonhos através dos gêneros cinematográficos. Então é isso, o Metropolitano, você sabe, ele é fruto de uma política pública do Congresso Nacional, criou a Lei Paulo Gustavo, ele veio da Lei Paulo Gustavo através de um edital da Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul, né, de 2023, e a gente vai até 2026 como Lei Paulo Gustavo, mas a gente já está procurando outras leis e outros editais para manter o Metropolitano vivo e atuante. Tá? Então é isso aí. Passo a bola aqui para o grande Beto Rodrigues. Muito obrigado. Boa atividade para vocês. Você apresentou. Eu? A gente tinha assim, a tua conexão, tua inserção com o audiovisual. Agradecer ao Rafa, porque eu dei aula durante 3 anos na Universidade de Passo Fundo, né? Logo que eu terminei a minha pós-graduação em cinema e audiovisual na Complutense de Madrid. E cheguei de volta em 96 para o Brasil, 97, 98, 99 eu dei aula na Universidade de Passo Fundo. Depois dei um semestre na PUC, um curso de especialização em cinema, né? Tive alunos como a Letéia Celon, enfim. E depois fui professor da turma inaugural do CRAV, que é o curso de realização audiovisual Anuncios, que é o curso, que é o único bacharelado que tem no Rio Grande do Sul, que é um curso de 4 anos, né? Tive 12 anos dando aula de produção e a especialização em produção, geral de produção e especialização, né? E creio que o Delan, inclusive, foi meu aluno na Unicinos, num curso de extensão que se chamava Economia e Mercado. Então eu já tenho uma relação com a vida acadêmica de muitos anos, dei aula também de cinema no colégio, durante 3 anos, Colégio Israelita de Porto Alegre, isso antes das faculdades, né? E continuo dando cursos periodicamente na ABC. ABC, para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Cinematografia, que é a entidade que reúne os diretores de fotografia, os que conseguiram chegar na ABC, né? Para chegar na ABC e ganhar o direito de usar essas 3 letras, vocês devem observar nos créditos de filmes do mundo inteiro, que às vezes tem lá, por exemplo, o fotógrafo do Spielberg, Janusz Kaminski, que é o fotógrafo de praticamente todos os filmes do Spielberg, né? Tem Janusz Kaminski, ASC. Quer dizer, essa sigla aí significa que tu é sócio da associação daquele país, da direção de fotografia. Tu tem que passar por uma série de testes para ganhar o direito de uso, né? E a ABC, que hoje o presidente é o Afonso Beato, que é um decano da fotografia no Brasil, né? Foi diretor de fotografia bem jovem de um filme do Glauber Rocha,
que é O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Depois migrou para os Estados Unidos, foi diretor de fotografia de filmes do Jim McBride, né, como Breathless e outros, e foi diretor de fotografia de 3 filmes do Almodóvar, né? Hoje ele preside a ABC, e a ABC montou uma espécie de universidade de cinema que tem vários cursos online, com alguns veteranos, assim, Walter Lima Júnior, que é um grande diretor de cinema brasileiro, que está perto dos 80 anos, dá aula lá, e César Moraes, que está aqui filmando em Porto Alegre, diretor de fotografia. Enfim, só estou contando um pouco isso para vocês, assim, para falar que eu tenho uma relação um pouco orgânica com o processo de ensino, né? E por mais que meus tempos sejam ultra reduzidos hoje em dia, eu gosto de fazer isso. Esse é a terceira, não sei como chama, já chamaram de masterclass, de workshop, conferência, pode ter qualquer classificação, mas essa é a terceira, né? Dei há pouco tempo atrás no Profissa da PUC, que é um outro ecossistema vinculado à PUC. Dei uma mentoria no ecossistema vinculado à Universidade Federal de Pelotas há meses atrás, né? E foi muito interessante, porque lá, diferentemente, eu, apesar de fazer uma explanação geral, o objetivo foi em 2 partes. A segunda parte, eu sentei em roda, né, com vários empreendedores audiovisuais de Pelotas, Jaguarão, Rio Grande, ali da região, e cada um tinha um tipo de projeto, ou era um longa-metragem, ou era um projeto de série. Todos eles estavam no nascedouro, né, alguns na fase de construção do argumento, outros já mais avançados, já tinham o primeiro tratamento do roteiro, mas obviamente que num tipo de conversa como esse, que é a mentoria, né, a gente começa conversando sobre a ideia original, né, a motivação. Isso é a primeira coisa básica. Eu vou falar com vocês, vou apresentar ali um paper de trabalho que é semelhante ao que eu apresentei lá na PUC, no Profissa, né? Queria também me apresentar um pouco. Eu trabalho com cinema e audiovisual, juntando as duas coisas, né? Desde o começo dos anos 90, e um pouco autodidata, né? Fiz um curso de extensão na Federal, que era uma associação da Casa de Cinema com a URGS, que teve 2 edições desse curso, em 90 e 91, geraram alguns curtas. Alguns de vocês são muito jovens e não devem nem imaginar que antes de tudo que a gente faz hoje, que tem na ponta de um processo, né, o mais acessível, a câmera que a gente tem no celular, até câmeras que vão se sofisticando, né? Alguns certamente já ouviram falar uma palavra chamada Alexa, e não tem a ver com aquela Alexa que a gente dá ordem dentro de casa. É uma marca de câmeras, a Alexa, ligado a uma empresa alemã chamada Arri, que é a principal fabricante de câmeras e lentes no mundo do audiovisual, é a mais conceituada, né? Então, tem desde câmeras sofisticadas como essa, algumas dessas câmeras chegam a custar $300 mil, né? Para vocês terem uma ideia. Lentes caríssimas também, tem desde isso até o celular, e aí tem um arco gigante de possibilidades de acesso à produção de imagens, né? E quando a gente pensa em fazer audiovisual, né, hoje a gente já pensa nos formatos digitais. Tudo é digital, isso que eu falei. Mas antes disso, a gente teve o cinema em película, né? Eu sou ainda de uma geração que fez a transição do cinema em película. Era muito complicado, gente. Assim, hoje, por exemplo, vou falar de standards para vocês, tá? Hoje, um longa-metragem, o tempo standard de produção de um longa é 5 semanas. Alguns mais complexos, assim, que são grandes produções, etc., pode levar 6, 7 semanas e tal, mas em geral a gente fica entre 4 e 5 semanas. A jornada de trabalho, alguns de vocês estão começando, pelo que eu vi na descrição, são jornalistas, ou estão fazendo o primeiro curta, então vocês ainda não entraram no mundo do trabalho do audiovisual, que é um mundo regulado, né? A gente tem
dois grandes sindicatos de trabalhadores do audiovisual que fazem acordos coletivos, tipo assim, vamos fazer uma analogia, a indústria, eu quase fui da indústria bélica, precisamos chegar lá, a metalurgia, tá? Tem um monte de fábricas, desde a Marco Polo, em Caxias, a Tramontina, que são as gigantes, tem aqui em Porto Alegre, tem algumas fábricas, as pessoas que trabalham lá dentro se chamam metalúrgicos. Já ouviram isso, né? Essas pessoas são trabalhadores de carteira assinada, jornada diária, hora extra, todo esse processo formal, batem ponto e tal, e representando esses profissionais estão os sindicatos metalúrgicos de Porto Alegre, sindicatos metalúrgicos de São Leopoldo, sindicatos metalúrgicos de Caxias, e esses sindicatos anualmente reúnem com a associação dos proprietários das metalúrgicas, né, que tem um nome, uma entidade, e eles fazem anualmente um acordo coletivo de trabalho que põe regras, entende? Quais são os direitos dos trabalhadores, qual é o piso salarial mínimo que aquela categoria vai ter, hora extra, licença maternidade, essas coisas todas. O audiovisual não era assim, ele era, por ser uma produção mais autônoma, mais independente, ele não se regulava tanto por leis de mercado. Por que eu estou achando importante falar isso? Eu quero dar um choque de realidade a vocês. Vocês estão entrando num meio que já tem regras estabelecidas e eu sou muito mais uma figura, eu estou muito mais na figura dos patrões e contratantes do que profissional. Muito embora os 3 últimos trabalhos meus, esse ano, eu atuei como contratado para empresas terceiras, né? Bom, e existem então 2 sindicatos que representam os trabalhadores do audiovisual, que é o Sindicato de São Paulo, chamado Sindicine, e o Sindicato do Rio, chamado STIC. Como os outros estados tinham produções audiovisuais muito precárias, muito numa fase amadora, etc., eles pediram para o Ministério do Trabalho e ganharam o direito de ocupação territorial do conjunto do Brasil. O único estado que se insurgiu, criou seu próprio sindicato e que eles estão tentando derrubar é o Santa Catarina. Tá? Então tem 3 sindicatos trabalhadores no Brasil. Os acordos coletivos feitos, tá? O que vale para o Rio Grande do Sul está na base territorial do Sindicine de São Paulo. Vocês podem entrar lá no Google e botar Sind com D mudo, Cine, vocês vão ver a página do sindicato e tem os acordos coletivos. O que ele diz? A jornada de trabalho. Tá? A jornada de trabalho histórica do audiovisual era 6 dias filmando e 1 dia de descanso. Eu sou da geração que trabalhava com 6 por 1 e fazia película. Então a gente demorava 8 semanas para fazer um longa-metragem. Por quê? Estou falando umas coisas meio almanaque do Teutônico Fontoura, mas é interessante para ampliar o painel, a visão panorâmica de você sobre o histórico desse processo. Tá? A gente tinha, as câmeras de cinema, elas tinham aquela parte bonitinha em cima, assim, que tinha um formato interessante, pareciam duas formas arredondadas, assim, que constituíam o que a gente chamava de magazine. O magazine do cinema, ele tinha que ser aberto e insertado ali um rolo de filme negativo. E quando tu abre um magazine, se tiver qualquer raio de luz, qualquer incidência de luz, vela o filme. Ele tinha que ficar bloqueado. Então tinha uma coisa no set que se chamava saco preto, que era literalmente um saco preto, com 2 buracos para enfiar os braços. Tu abria o fecho do saco preto, enfiava o magazine lá dentro, enfiava os braços, fechava o fecho, e lá o cara abria nas mãos o magazine, tirava o negativo já filmado, que não pode ser velado, tá? Botava dentro de uma lata, fechava, e aí enfiava as mãos, botava o negativo virgem, abria a lata, botava dentro. Então cada troca de magazine, cada um durava 4 minutos e 11 segundos. 4 minutos e 11 segundos. Então a gente ia ficar trocando aquilo, portanto era muito mais demorado por isso que durava 8 semanas para fazer. Um curta, às vezes, demorava 5 dias para fazer um curta. Né? Ou a gente faz em 2, 3 diários um curta-metragem. Né? Dependendo se é uma ficção, documentário, estiga mais. Né?
Estou falando tudo isso para vocês terem uma ideia de como, nesse processo, no momento que foi se digitalizando o cinema e se abandonou, só algumas figuras lendárias do cinema internacional continuam insistentemente filmando com película. O Quentin Tarantino é um deles. Os filmes do Quentin Tarantino, até onde eu sei, ele continua fazendo, porque existem alguns diretores, inclusive diretores de fotografia, que acham que o cinema digital não chegou até hoje perto da qualidade que tinha o filme 35mm em película. O número de pixels que tem hoje, que a gente já está falando em 12K, já vi 17K, o que é esse número de Ks? É o número de pixels por polegadas, né? Quanto mais pixels, mais condensada é a imagem e mais nitidez, mais contraste ela vai ter, tá? O cinema em 35, que é o cinema em película, eu não sei a quantos pixels ou pixels equivaleria hoje, tá? Então, a gente teve uma evolução brutal. O que fez isso? Agilizou o tempo no set. Ao agilizar o tempo no set, diminuiu custos. Por quê? Porque tu monta uma equipe. Vocês têm ideia que enquanto por exemplo, eu terminei de filmar, de produzir, sexta-feira, Paola também trabalhou no filme chamado A Balada, tá? Que é uma espécie de western gaúcho. Tinha 60 pessoas na equipe, 40 pessoas no elenco, 40 cavalos. É um filme dos anos, que se passa nos anos 60, né? Então, essa complexidade toda, cada hora de trabalho custa uma banana. Então, se a gente tivesse no tempo da película, isso é uma loucura, esse filme ia sair o dobro, porque a gente não conseguiria terminar em 5 semanas, como a gente fez, que é o tempo estándar. Por que 5 semanas? Porque agora os sindicatos, onde eu comecei falando, regularam que a semana cinematográfica só tem 5 dias, que é o chamado formato 5x2. 5 dias de filmagem, 2 de descanso. O último filme que eu produzi, que foi rodado em Aquirás, perto de Fortaleza, que é um filme, uma comédia chamada De Repente Miss, que está no Telecine e na Globoplay, né, com a Fabiana Carla, uma atriz principal, a gente trabalhou ainda em 6x1. Isso aí foi abril, maio de 2022. O filme seguinte, que nós rodamos, numa das empresas que eu tenho, perto de Natal, em Barra do Cunhaú, filme que estava essa semana no La Brife de Los Angeles, ganhou a melhor atriz lá, chamado Filhos do Mangue. O ano passado estava no Festival de Gramado, que ganhou melhor direção e melhor atriz coadjuvante, né? Esse filme já foi no formato 5x2. Tá? Por que eu estou dando esse panorama aqui para vocês? Para vocês terem uma ideia que a gente não pode pensar produção, por mais que a ambição de vocês seja serem autores, desenvolver ideias, escrever ideias, e encontrar gente que abraça essas ideias e se dispõe atrás do dinheiro para que elas virem produtos, mesmo que vocês se pensem como criadores, vocês têm que pensar panoramicamente como indústria, e entender a complexidade dos processos para que os sonhos de vocês possam se enquadrar nas possibilidades que existem e vocês possam garimpar outras possibilidades, não ficarem presos em nenhuma bolha. Tá? Então vocês têm que enxergar, é uma obrigação nossa estar buscando essa informação, enxergar o mercado dentro da sua arquitetura global, né? E nesse sentido existe, por isso que eu falei um pouco das relações de trabalho, o que é o tempo de trabalho no set, e vou dar só um detalhe para vocês. Cada hora extra desse filme aqui, passado a jornada de trabalho no set estabelecida é de 12 horas. Tá? 5 dias por semana, 12 horas. Isso é mais ou menos a convenção que a gente tem no Brasil inteiro. Passado de 12 horas, aí é verdadeiramente hora adicional ou hora extra. Aí tem que pagar ela dobrada. Uma equipe como essa, 4 horas por dia, deu 2 horas extras. O filme deveria terminar às 10, terminou à meia-noite. Essas 2 horas extras viraram 4 horas. Isso significou
quase R$14.000 para a produção. E cada pessoa, conforme o seu nível salarial, tinha uma quantificação do valor da sua hora extra, e na soma, só essas 2 horas extras, que viraram 4, significaram quase R$14.000. É complexo esse mundo, né? E produzir é um desafio muito grande. E depois eu vou seguir o meu roteiro de aula. Agora estou fazendo uma introdução geral. Passado isso, entendido que a gente está no mercado que tem as suas regras, regras de trabalho, regras de tempo, a gente deve fazer um recuo e começar lá na origem, né? Por exemplo, eu vi os relatos de vocês aqui no início, quando estavam se apresentando, né? Alguns de vocês já estão partindo para o segundo curta, né? Vocês que são de Caxias, né? Tem gente que está com uma ideia na cabeça, é jornalista, está trabalhando no trabalho, tu já tem uma experiência em trabalhar em várias produtoras aqui no Rio, diversidade, já foi premiado no curta, tu está buscando uma migração do jornalismo com a linguagem mais próxima, que é o cinema documental, ou seja, vocês estão enxergando o que muita gente no Brasil não enxergava e está enxergando agora. Nós somos a indústria limpa que mais gera empregos no mundo. O audiovisual, que antes eu me lembro quando eu entrei na Unicinos em 2013, professor da primeira turma, né? Gostava de fazer essa brincadeira em aula, 5 pais conversando, né? Pais ou mães, não importa, né? Falando, qual é a profissão do teu filho? Está estudando odontologia. O outro, não, ele entrou na arquitetura da URGS, ou da PUC, sei lá, não sei qual. E o teu filho? Ele está fazendo um curso de cinema e audiovisual. Aí ficava aquele silêncio na sala, assim, tipo, pobre pai ou pobre mãe, né? Esse cara é esquisito, vai fazer uma... Existia essa noção de posicionar dentro da economia da cultura ou da indústria cultural, o fazer audiovisual como um filho esquisito da família, né? Os outros são engenheiro, arquiteto, médico, administrador de empresas. E o que aconteceu no Brasil, isso eu estou falando no início dos anos 2000, os anos 90 nem falar, era uma cinema, que louco esse, né? A gente começa a ter um redesenho da indústria audiovisual brasileira na passagem do final dos anos 90 para os anos 2000. Os assuntos são muito amplos, né? Poderia falar um pouquinho da história do cinema no Brasil, que o primeiro presidente que sofreu impeachment em 1990, né? Ele tinha acabado com a Embrafilme, que era a a instituição híbrida que a gente tinha, que regulava o cinema no Brasil. O Brasil ficou quase toda a década órfão, dependendo de alguns editais, fazia muito pouco filme. Então, assim, ele se desestruturou e começa a se reestruturar do meio para o fim dos anos 90. E aí a gente começa a encher novamente o cinema brasileiro a aparecer, porque a teledramaturgia brasileira, a poderosa teledramaturgia, o Brasil exporta novela há mais de 30 anos, né? Mas fazer cinema, produção independente, vídeos, era muito difícil. Tinha gente que fazia vídeo de casamento, vídeo de batizado, para poder sobreviver como pequena produtora de vídeo, lá nos anos 90, né? Começa a haver uma mudança no início dos anos 2000 e se criar um ecossistema mais sólido. E aí, graças ao nascimento, à criação da Ancine. Tem alguém aqui que não sabe o que é Ancine? Levanta a mão sem ter vergonha. Sabe o que é Ancine? Todo mundo. Agência Nacional de Cinema. Você sabe onde foi criada a Agência Nacional de Cinema? Não. Em Porto Alegre. E eu tive o privilégio de ser organizador do 3º Congresso Brasileiro de Cinema em julho de 2000, final de junho, início de julho de 2000, no Hotel Continental, em frente à rodoviária. Todo o cinema brasileiro veio para cá, do Luiz Carlos Barreto, até a Globo mandou um representante. E nesse congresso saíram 69 teses, e a principal dessas 69 teses era a criação de uma instituição gestora para o cinema brasileiro. A gente estava no final do governo Fernando Henrique, e repercutiu tanto Folha de São Paulo, Estadão, Veja, Isto É,
Estado de Minas, Zero Hora, os principais veículos do Brasil noticiaram esse congresso. E aí o governo Fernando Henrique, o governo de centro-direita, mais uma relação mais próxima da sociedade, criou um grupo de estudos chamado GEDIC, e esse grupo gerou a Ancine em 2001, pela medida provisória 2228. Então, a Ancine nasceu em Porto Alegre. A mãe da Ancine é a cidade de Porto Alegre. Tá? E a Ancine provocou uma grande revolução no audiovisual brasileiro, porque a partir daí a gente tinha uma cabeça pensante para fazer políticas públicas. Sem isso, vocês não estariam sentados nessa sala hoje, sem esse congresso há 25 anos atrás. Por quê? Porque a partir daí se criou uma inteligência do audiovisual que estava... se articulou uma inteligência do audiovisual que estava dispersa e dependia de alguns luminares, o Cacá Diegues, o Zenito Viana, Luiz Carlos Barreto, alguns diretores do cinema publicitário de São Paulo que estava bombando, um deles o Fernando Meirelles, a Conspiração Filmes do Rio, que era uma produtora de publicidade, que hoje faz conteúdo para streaming, TV e cinema. Então, era disperso. Com a criação da agência, começou uma grande revolução. Houve uma segunda revolução em 2007. Foi a criação, e aí eu vou fazer outra pergunta. Vocês já ouviram, quem não ouviu falar na sigla FSA? Aqui. A maior parte não sabe. FSA é Fundo Setorial do Audiovisual. Gente, não tem como falar o que eu pretendo aqui sem fazer essa passagem geral para vocês se concentrarem. Porque eu falo que a gente teve 4 revoluções no audiovisual brasileiro para vocês estarem sentados aqui, frutos de um programa da Lei Paulo Gustavo. Tá? Isso tem esse histórico por detrás. O primeiro deles é antes da criação da Ancine, é logo depois que aquele presidente, que eu não falo o nome, né? O impeachmentado, o impronunciável, tá? Quando o Itamar Franco, quando ele é impeachmentado, e o Itamar Franco, que era o vice dele, assume, o Itamar Franco, que já nos deixou, né, mineiro, e era um cara de centro-direita, mas aquele cara levemente progressista, recebeu os cineastas em Brasília, começou a se gestar uma lei de fomento para o audiovisual. Você tem que saber disso, e anotem. Se chama Lei 8685/93. Tá? O que é a Lei 8685/93? É a lei do audiovisual. Ontem, eu estava com o Guilherme compartilhando um programa de 1h30 sobre o audiovisual no Brasil, lá na rede RS, né? E a gente falou nisso. A gente já tinha a Lei Rouanet, que é de 1991, em que a direita ultraconservadora tanto ataca a Lei Rouanet. Tá? Mas que era uma lei para todas as áreas. O audiovisual também estava lá dentro. Mas o audiovisual precisa de uma arquitetura mais complexa, mais ampla. Então, os cineastas foram lá, negociaram com o Itamar e foi criada em 93 a Lei do Audiovisual. O que a Lei do Audiovisual permite? Permite um projeto, antigamente era aprovado no Ministério da Cultura, na Secretaria do Audiovisual, e a partir de 2001 passou a ser aprovado na Ancine. Você apresenta o projeto na Ancine, tem que se registrar para ser empresa registrada na Ancine, apresenta um projeto, ele é analisado, se aprovado é publicado no Diário Oficial, a própria Ancine abre 2 contas para você no Banco do Brasil, uma conta captação, uma conta espelho, movimento, e a partir daí vocês podem bater na porta das empresas. Vocês de Caxias vão lá na porta da Marco Polo, que fatura bilhões por ano, que tem muito imposto de renda a pagar, e eles podem aplicar, pelo artigo 1º-A da Lei do Audiovisual, 4% do imposto a pagar. Tá? E se for pessoa física, 6%. Isso aí foi a primeira grande revolução do cinema brasileiro. Por que eu falei aqui que o cinema começa a se reestruturar entre a metade da década de 90 e o início dos anos 2000? Pela criação da Lei do Audiovisual em 93. Quais são os 2 primeiros grandes filmes feitos com dinheiro dessa lei e que fizeram o cinema brasileiro renascer?
chamado Movimento de Retomada do Cinema Brasileiro. Esse é o nome histórico. Qual foram os 2 filmes? Vou fazer um quiz com vocês aqui. Arrisquem. Faz tempo. Não, o Brasil é bem posterior. Quadrilho, e um saco de bala de jujubas para quem souber o nome do segundo filme. Dirigido, vou dar uma pista, dirigido pela Carla Camurati. Carlota Joaquina, Princesa do Brasil. Não tinha filme brasileiro nas salas, porque esse impeachment extinguiu o cinema brasileiro. Eu estava no Festival de Gramado de 1992, tá? Um festival de Gramado criado em 73 se chamava Festival de Cinema Brasileiro de Gramado e era o mais importante do Brasil. Muitas carreiras se catapultaram a partir do Festival de Gramado. Tinha outros, tinha o Festival de Brasília, que era mais antigo, Nossa de Cinema da Bahia, tinha alguns, mas Gramado era a menina dos olhos. Chegou em 92, não tinha filme para compor o festival. E aí eles transformaram em Festival de Cinema Ibero-Latino-Americano de Gramado. Por quê? Porque o fundo do poço foi em 1993, Festival 93. O fundo do poço, porque tinha só 3 longas-metragens produzidas no Brasil. Só para vocês fazerem uma comparação. 3 longas em 1993. Quantos longas o Brasil produz hoje? Mais de 200 por ano. Entende? A gente está falando de 32 anos atrás, é isso, né? 3 longas. Em 32 anos a gente migrou para mais de 220 longas por ano. Então, era o fundo do poço. Tá? E aí, com a lei do audiovisual, criada exatamente nesse mesmo ano, que todo mundo se deu conta, vai morrer o cinema brasileiro da era Embrafilmes, o cinema de Dona Flor e seus 2 maridos, de Pichote, de Dama do Lotação, mesmo com a porno chanchada, aquele gênero que levava muita gente ao cinema, isso tudo praticamente acabou porque o presidente resolveu acabar com tudo, né? Que é muito parecido com esse presidente do Brasil da última gestão, né? Essas pessoas odeiam a arte, odeiam os cineastas e tentaram já 2 vezes acabar com isso, né? Então, essa lei é a primeira revolução. Tá? Tudo bem, começou a lei, o cinema retoma, tinha um dinheiro ainda guardado da Embrafilme, que estava no caixa do governo, fizeram um concurso em 1995, aí teve 2 filmes do Rio Grande do Sul que ganharam esse concurso, que foi o Lua de Outubro, onde eu trabalhei, e o Anaí de las Missões. O Rio Grande do Sul tinha produzido seu último longa-metragem em 1986, chamado O Mentiroso, dirigido pelo Werner Schuller, ator e diretor. E ele só foi voltar a produzir um longa-metragem 11 anos depois, em 1997, por ter ganho esse concurso de retomada do cinema brasileiro. Então, 95 é o ano da virada. Carlota Joaquina, Quadrilho, prêmio de retomada do cinema brasileiro, começa. E aí, chega em 1999, em Gramado, que sempre tinha uma reunião paralela dos cineastas, eu estava lá, o pessoal disse, tá, tudo bem, voltamos a produzir, estamos fazendo 20 a 30 filmes por ano no Brasil, fundos regionais, lei do audiovisual, mas isso é muito pouco. A gente precisa de uma instituição gestora. E a Fundação Cinema do Rio Grande do Sul, recém-criada, começou a organizar esse congresso em junho e julho de 2000, que deu origem à Ancine. E aí a segunda grande revolução é a medida provisória 2228/1, em 2001, que criou a Ancine. Segunda revolução. Terceira revolução. A Ancine começou a criar editais, mas era insuficiente para o crescimento do ecossistema audiovisual brasileiro. Então, o Manuel Rangel, que era presidente da Ancine, teve a brilhante ideia: vamos criar um fundo que tenha dinheiro para complementar o que as pessoas captam na lei do audiovisual. Porque a lei é muito complicada. Pensem bem. Vou me aproveitar de vocês hoje de Caxias, porque eu sou colorado, tá? E aí o Léo Garcia, que é um dos principais roteiristas do Rio Grande do Sul, diretor e criador do FRAPA, né? Festival de Roteiros de Porto Alegre, que hoje é uma referência nacional, e também é muito colorado,
trouxe para a Panda Filmes, que era a empresa da qual era sócio, uma ideia de um filme chamado Colorado, que era a história do menino que começava no futebol, blá, blá, blá. E aí a gente aprovou o projeto na lei do audiovisual, com 2 milhões e pouco para captar. Fomos conversar com o marketing do Inter para listar quais eram as principais empresas gaúchas que tinham muito dinheiro de imposto de renda e cujos diretores eram colorados. Uma delas, a Marco Polo. Os caras são conselheiros do Inter, inclusive. E aí chegamos com aquela ilusão, foi o segundo na cadeia de comando do Inter, foi com a gente até Caxias, eu lembro os diretores da Marco Polo, nos deram um almoço no restaurante dele, bacana, não entrou um centavo. Porque a gente aprova na lei do audiovisual, só que a gente depende de quem indica. Se tu tem um amigo que é primo do cara da Gerdau, que cuida de marketing da empresa, tu tem alguma chance de conseguir um dinheiro lá. Não pensa que tu tem a melhor história do mundo, tu vou mostrar os decks de apresentação de projetos, aqui um deck brilhante, artisticamente, com fatos impactantes, tu está fazendo uma obra que vai arrebentar a boca do balão, não adianta, gente. Não é assim que funciona o marketing das empresas. Algumas têm até concurso, como a Petrobras historicamente teve, que eram públicas, né? Outras, mas assim, em geral, tu precisa ter uma network muito sólida e ter amizades influentes. 90%, eu estou dando um chute, né, da captação de recursos por essa lei, depende muito da rede de relacionamentos que tu tem. Então, como o cinema patinava na metade da primeira década, o Manuel teve a ideia, vamos criar um fundo que seja um dinheiro compulsório que vai para dentro do fundo e a gente faz concurso. E aí foi criado em 2006, dezembro de 2006, e foi regulado em dezembro de 2007, começou a funcionar em 2008, um fundo setorial do audiovisual. Essa é a palavra mágica, FSA. 90% hoje do financiamento audiovisual, dinheiro público no Brasil, é feito pelo FSA. Vocês estão sentados aqui graças ao FSA. Por quê? Porque a Lei Paulo Gustavo só existe porque sobrou dinheiro do FSA que os governos esconderam. Como assim? Existe um imposto criado com a lei, que criou o fundo, que se chama Condecine. Tá? Todo mundo paga Condecine. Quem é que faz cinema publicitário aqui, dando comercial para a TV? Quando faz o comercial, ele tem que ir para o ar na Pampa, na RBS, não sei aonde. O que tu tem que pagar? A taxa. A taxa. Como é que se chama essa taxa? Condecine. Então, as produtoras começaram a pagar Condecine. Se tu faz um filme e ele tem que estrear em sala de cinema, tu tem que pagar o quê? Condecine. Então tem a Condecine do cinema publicitário, tem a Condecine para exibir em sala. Tu vende para o Canal Brasil o teu filme, tu tem que pagar a Condecine de Pay TV. Tá? Se tu chega na Globo, na Record, teu filme, tu tem que pagar uma quarta Condecine, que é a Condecine TV aberta. Nós pagamos Condecine. Tá? Além disso, as TVs por assinatura e TVs abertas que exibem conteúdos qualificados, que é reality shows, séries e filmes, tem que pagar com Condecine. Isso vai para dentro de um fundo chamado que é um braço do Fundo Nacional de Cultura, o FNC. Existe um braço do audiovisual, que é o Fundo Setorial do Audiovisual. E aí a quarta revolução foi também o Manuel Rangel, que empreendeu, que descobriu, quando a telefonia celular estava disputando o direito de exibir conteúdos de televisão, que virou a Claro Net TV, a Vivo TV, a Oi TV, quando elas estavam tentando isso, e entrou numa disputa no Congresso, que culminou em 2009, com a Lei 12.485, que é a lei de regulação da TV por assinatura. Essa foi a quarta revolução. O que essa lei tem? Essa lei obriga cada canal que exibe filmes e séries a ter no mínimo meia hora por dia de conteúdo independente brasileiro. E cada programadora de TV, a cada 4 canais de conteúdo, um tem que ser de conteúdo brasileiro.
e com isso surgiu o Canal Curta, o Cine Brasil TV, a Prime Box Brasil, que é de Porto Alegre, o Canal Brasil já existia, surgiu o Uvu, e isso passou a demandar séries brasileiras e tinha um fundo para financiar isso. Vocês percebem a arquitetura como foi se montando? Então, em 93, criação da Lei do Audiovisual, que criou uma fonte de fomento que permitiu a recuperação do cinema brasileiro. 2001, criação da Ancine. 2006, 2007, criação do Fundo Setorial. 2008, 2009, a criação da Lei de Regulação da TV por Assinatura, a Lei 12485. Essas 4 revoluções permitiram que vocês estivessem sentados aqui hoje, me ouvindo e depois o Guilherme. Por quê? Porque desde o governo Dilma, esse imposto, a Condecine, que eu falei para vocês, ele arrecada mais de 1 bilhão por ano. E todos os governos, por questão de ajuste fiscal, para equilibrar as contas, contingenciam 50%. Então foi ficando 500 milhões no ano, 400 milhões no ano, 300 milhões, e esse dinheiro foi ficando formalmente no caixa da União. Qual é o detalhe? A União não pode gastar isso em outra coisa, porque ele é um imposto chamado CID, que tem uma finalidade específica, só pode financiar o audiovisual. E aí, alguém descobriu que esse dinheiro estava lá na União, começaram um movimento em final de 2021, início de 2022, que envolveu os secretários de cultura de todo o Brasil, e aí foi gestada a Lei Paulo Gustavo, que pegou esse dinheiro que estava guardado no governo já há 8 anos, que já estava em 4 bilhões de reais. O antigo ex-antepresidente que a gente teve, o que fez? A lei foi aprovada no Congresso em setembro de 2022. O que fez aquele canalha? Vetou a lei. E o que fez o Congresso, que era do lado dele? Derrubou o veto dele. Por que um Congresso que era do lado dele derrubou o veto? Porque houve uma mobilização de base. Secretários municipais e estaduais de cultura se juntaram, pressionaram os seus deputados, e mesmo sendo bolsonaristas, eles votaram a favor do veto, e aí se criou a Lei Paulo Gustavo, que foi quase a 5ª revolução no audiovisual brasileiro. 70% desse dinheiro, mais de 3 bi, foram disseminados pelo país inteiro. Aqui no Rio Grande do Sul, houve vários editais, um deles foi a criação dos ecossistemas, que era uma linha de fomento que permitiu que a gente estivesse aqui hoje. Você percebe? O universo, tudo se articula. Vocês estarem sentados aqui, começa lá com o impeachment, com o Itamar Franco, com a criação da Lei do Audiovisual. Está tudo interligado. Agora eu vou chegar na minha apresentação. Bom, o que eu julguei que era interessante para vocês? Tá? Fiquei convencido depois que vocês se apresentaram. Como que vocês partem da ideia? Então, me perdoem alguns aqui se eu vou ser didático demais, tá? Mas eu preciso fazer essas digressões. Obrigado. Então, já sabedores desse histórico, tá? De como a gente chegou aqui, como estão sentadinhos aqui, a origem da Lei Paulo Gustavo, dos ecossistemas, a gente vai voltar lá para o início, né, quando eu falo de como se estrutura a cadeia produtiva. Mas vamos começar por aqui, né? Não existe cadeia produtiva se não existe geração de ideias, né? E vocês estão num ponto de geração de ideias. Alguns querendo fazer os seus primeiros filmes, migrar do jornalismo para o documentário, outros querendo fazer o próximo, outros querendo abrir uma produtora audiovisual. E ela só vai se alimentar de uma coisa, de ideias, de criatividade, né? Então, indo pelo beabá, né? Potencial de venda de um projeto. Como encontrar a janela certa? Que eu acho que é isso que mais vocês querem saber. Tá? Seja, quer contar uma história importante no Rio Grande do Sul, meu Deus, eu já trabalhei em produzir 32 longas aqui, fora do Brasil,
vários em coprodução internacional, 7 séries, etc. E sempre é uma luta absolutamente árdua conseguir chegar ao produto. Minha primeira grande produção, falei isso ontem, vou mostrar um trailer para vocês, né, que está esse cartaz aí, foi em 2004, Diário de Novo Mundo. A ideia foi gestada em 1997, levou 7 anos para a gente conseguir botar o projeto de pé e lançado o filme em 2005. Tá? Então, tudo é uma questão de uma palavra-chave, né? Além da criatividade, existe uma palavra-chave, se chama resiliência. Não no sentido metafórico, eu estou falando, não é para fracos essa posição, não é para quem é acomodado. Aí é melhor a pessoa fazer um concurso público, né? Estudar bastante, fazer, passar, estar com uma vida assegurada. No Brasil, cada vez menos, porque a estabilidade no emprego está cada vez mais. E se mudar a linha de governo, né? A gente teve os 2 anos do Temer, que acabou com grande parte dos direitos trabalhistas, pode vir a acontecer de novo. Portanto, talvez a maior segurança hoje seja arriscar ser um empreendedor individual, né? Mas enfim. Quando a ideia surge, tá? A gente tem um começo de uma etapa que é o desenvolvimento de uma ideia inicial, original ou não, né? Ela pode ser a adaptação de uma história que pode ser originada 3 naturezas, né? O libreto de ópera. Eu estou mostrando um exemplo aqui de um filme do Carlos Saura, Carmen, que foi adaptado de uma ópera do Bizet, né? E com a leitura própria dele. Esse é um filme lá dos anos 80, né? Um texto dramático, que já é no início dos anos 2000, o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, um dos grandes gênios da literatura brasileira, né? E esse é um dos primeiros casos de produto transmédia, porque ele gerou uma série na Globo, e o Guel Arraes, que era o criador e diretor da série, né, resolveu transformar no filme, e o filme foi um grande sucesso de bilheteria. E logo em seguida ele lançou Lisbela, eu não me lembro se tinha lançado Lisbela antes ou depois, Lisbela e o Prisioneiro, né? Então, é adaptado de um texto dramático, né? Uma obra dramatúrgica, uma obra teatral, né? E por fim, uma novela ou romance, né? Como é o caso, como eu iniciei a minha atividade na condição de produtor, que nós adaptamos Um Quarto de Légua em Quadro, do Antônio de Assis Brasil, que é um dos grandes escritores gaúchos, né? E que depois, por razões comerciais, a gente mudou o nome, porque quem é que ia ver um filme chamado Um Quarto de Légua em Quadro? Né? Então a gente mudou porque ele se baseava no diário de um médico açoriano, né? E vamos fazer aqui rapidamente aqui, uma pausa com imagens, né? Tu tá botando o nome do livro, Beto. Ah, desculpa. Olha que Bom livro. Acho que no fundo eu gostava mais. Né? Deixa eu escapar. Oi? Vai espalhar. Que é isso? Se a hora desaparecer, vou te ouvir. Eu trabalhei também no projeto Novo Mundo, então eu estou aqui para não deixar o Beto mentir. Se ele falar que foi tudo certinho, eu vou dizer, opa, lembra que mentir. Tem aquele dia. E aí, criança, o que está acontecendo? Circulando. Isso aqui a gente está com áudio? Sim. Peraí. Está no máximo aqui. Vou botar. Ele é de Duca Lendeck. Duca Lendeck. Acho que você desativou o áudio. Insistiu em matar, mas a gente teve. Eu avisei, capitão, mas o senhor insistiu em matar, mas a gente teve.
Quem é você? Doutor Gaspar, que se casou com a filha de Antônio das Mercês. Dona Ana, mãe, que morreu. Acho que foram apresentados só recém-chegados. Ready? O novo capitão do Exército de Portugal. Mas só uma produção bem simples, né, velho? Peraí. Ela já foi construída do bar. Peraí, eu tô mulher. Elenco internacional. Lei Mato Grosso. Diga se quiser. Sonho de sucessos, sonhando em batalhas. Como tem coragem de voltar aqui? Que é isso? Cada um tem um mistério cantar. Seu a seu desejado. Então, esse é o filme que foi Já adaptado. percebeu que o desespero das pessoas é Fechei aqui. Então, essa frase final, né, não é uma frase aterradora para vocês, seja como for, a partir de uma ideia original, que é muito mais conveniente, porque tu não está pagando direitos autorais para ninguém, ou sendo adaptação de uma obra, é sempre um largo percurso pela frente, né? Qual é a diferença, quais são as diferenças que existem entre esses dois formatos, o original e o adaptado, né? Primeiro, que eu já falei, que no original os direitos autorais são teus, ou de um parceiro, ou de mais de um parceiro teu, com quem tu te associa, para desenvolver uma ideia. O que a gente faz, primeiramente, quando desenvolve uma ideia original? Como a gente pode e deve se proteger para que ninguém nos roube essa ideia? Quem é que sabe qual é o primeiro passo? Não, os que vocês aí não podem responder, tá? Isso já são registro. Onde? Não. Na Biblioteca Nacional. Tá? Você tem que registrar. O ideal é registrar o argumento primeiro. Vocês podem registrar o argumento e depois registrar o roteiro. Tá? Nunca é demais, porque às vezes, de um argumento que pode ter 5, 10 páginas, entende? Pode derivar, o roteiro que vai ter pode derivar roteiros diferentes, mas a matriz principal está dentro do argumento. Então você tem que registrar o argumento. Não façam isso. Isso já aconteceu, já vi acontecer, já tive história roubada, de tu mandar um argumento, gente que está iniciando, que é muito criativo, desenvolveu uma ideia genial, escreveu um argumento, vai lá e envia para uma produtora, tipo assim, para Gulani Filmes de São Paulo, para Conspiração, para não sei o quê, e a produtora não dá resposta, fica cozinhando, o cara fica tentando, fica mandando e-mail, tentando falar, né? Passa um mês, 2, 3, 4, daqui um pouco o cara vê, está um filme em produção, que é praticamente a ideia dele, tá? Melhorada, porque os caras criaram o famoso, não é clube, estou falando clube de roteiristas, sala de roteiristas, que está na moda, né? Pegaram 2, 3 roteiristas diferentes em cima da ideia do cara, deram um lustro bacana nela, e a pessoa fica, Deus dará. Eu já ouvi várias acusações dessa, e tive uma ideia que até hoje eu desconfio que foi roubada, né? Então, o ideal é vocês terem o registro na Biblioteca Nacional, fazerem um envio formal. Por exemplo, hoje, no mercado muito profissional, tá? Existe um termo jurídico
que agora, desculpa eu não lembrar o nome dele, mas que tu pode enviar a história e se a produtora tiver um interesse, tu envia esse documento junto onde ela assina, configurando o recebimento da ideia, e depois, se tu quiser processar no futuro, que foi chupada a tua ideia, mesmo que ela tenha sido tido várias modificações, se a matriz tiver algum grau de identidade, tu pode reivindicar direitos autorais e há casos de vitória na justiça, né? Então, o importante é vocês protegerem as criações de vocês, tá? E, obviamente, a gente tem uma diferença brutal entre a ficção e o documentário, né? O documentário, se tem uma ideia, por exemplo, vai querer contar a vida do Dionélio Machado, que é um escritor importante gaúcho, tá? Aí tu começa, tu acha que tu não tem força suficiente, a tua produtora está recém no início, tu abriu uma empresazinha, uma PJ, aí tu vê lá as empresas produtoras do Rio Grande do Sul, a Vulcana, a Panda Filmes, tu bate na porta de uma produtora dessas, leva a ideia e a produtora, tem interesse, não tem, tal, mas ao mesmo tempo fica flertando, aí tu assim, não estamos interessados, aí tu sai lá, tem gente que desiste, aí 2, 3 anos depois, quando essa produtora está fazendo filme do Dionélio, tá? Não há, aí é um caso diferente, entende? Porque ninguém é proprietário de contar a história do Dionélio Machado, ele é uma persona pública. Inclusive no Brasil hoje existe uma jurisprudência, vocês lembram que um cara escreveu um livro sobre o Roberto Carlos, e o Roberto Carlos processou ele. Paulo César de Araújo. E isso aí. O que aconteceu? Isso foi parar no Supremo e o Roberto Carlos perdeu. E aí criou uma jurisprudência. Os Estados Unidos não tem isso. Tu quer escrever um livro falando mal do Trump, ele pode ter os caras mais ricos dos Estados Unidos, botar os maiores advogados dos Estados Unidos, ele vai perder na corte americana, porque nos Estados Unidos não existe isso, de que tu não possa escrever sobre uma personalidade, né? Portanto, é complexo, tá? Agora, se vocês tiverem um viés para essa história que é muito particular, tipo, ninguém sabe que o Dionélio Machado foi, não estou dizendo que seja assim, isso aqui tudo eu estou em hipótese, tá? Que antes de ser escritor, ele se alistou na Brigada Militar, foi lutar na Revolução Constitucionalista de 1932, conheceu uma moça paulista, todo mundo conhece Dionélio, escritor, aquele de Os Ratos, não sei o quê, mas vocês vão focar em contar a história do Dionélio, recruta da Brigada Militar, lutando. Aí é uma coisa, um recorte muito particular. Se alguém pegar essa ideia e você tiver apresentado antes, vocês vão ter ganho. Não é um genérico contar a vida do Dionélio, né? Então, isso aí é um aspecto muito importante, tá? Mas e daí? Tudo bem, estou com a ideia protegida. Qual é o próximo passo? Como será que foi o percurso desses projetos que eu apresentei acima, né? O Diário de um Novo Mundo, muito superficialmente contei para vocês. A ideia surgiu em 97, porque o Pedro Zimmermann, que era meu amigo, a gente trabalhava junto, é um roteirista gaúcho, diretor que mora em São Paulo hoje. Pedro leu, me presenteou um livro no meu aniversário, assim, vamos produzir essa história, e ele começou a escrever um roteiro, eu colaborei nesse roteiro com ele, né? E aí, como que a gente conseguiria os direitos do livro do Brasil? Então, vou dar uma dica para vocês importante. Não acho que vocês aqui, que em geral estão no começo, mas digamos que daqui a alguns anos vocês consigam estruturar uma produtora e vocês tenham a ambição, quando vocês lêem um livro, ou quer, por exemplo, Dias Gomes, tem algumas peças de teatro, vocês são apaixonados, querem adaptar um texto de teatro de Dias Gomes, ou do Carlos Carvalho, que é um autor gaúcho, etc. Seja como for, tá? Se vocês, daqui a alguns anos, tiverem a possibilidade de fazer um projeto, uma série ou um filme, isso são direitos que pertencem a terceiros.
existe uma modalidade interessante que eu não usei muito, que se chama opção de cessão de direitos. É o que eu assinei com a Assis Brasil. Uma folha simples, ele cedia durante 2 anos os direitos do livro. A gente estipulou na época em R$17 mil o valor da adaptação do livro dele, e eu não dei um centavo para ele. Tá? Se findo 2 anos eu tivesse levantado dinheiro por concurso, por edital, por financiamento da lei do audiovisual, eu pagaria os 17 mil e ficaria com os direitos em definitivo dele. Passou 2 anos e a gente não conseguiu. O que eu fiz? Procurei ele e renovei por mais 2 anos. E nesses 2 anos seguintes a gente conseguiu ganhar um concurso, foi o Prêmio RGE, Governo RS de Cinema, foi o primeiro concurso de cinema do Rio Grande do Sul, pós-recuperação, daquilo que eu falei, né? E aí eu tinha dinheiro para pagar o Assis Brasil, e aí, em cima da opção de cessão de direitos, que era uma folhinha simples, a gente fez um contrato de cessão de direitos que era definitivo. E aí, com o dinheiro que a gente tinha, a gente ganhou um prêmio de 1.100.000, tá? Que era mais ou menos 45% do orçamento, os outros 1.100.000 foram 5 anos, 3 anos batendo em porta de empresas. Tá? E 100 mil aqui, 20 mil lá, 150, consegui com a Dubos Trevo, 200 mil, e aí a gente foi montando, chegou em 2004, a gente tinha em caixa mais de 2.200.000, né? Que em valores hoje seria um filme de mais de 6 milhões, 6 milhões e meio, 7 milhões, o que já é para o Rio Grande do Sul praticamente uma superprodução. E vocês viram nas imagens que cada centavo desses aparece na tela, né? Muitos cavalos, roupa de época, a gente trouxe a figurinista de Portugal, a gente fechou uma... na época estava famosa a Teva pela roupa reversível, Teva, né? Que fazia aquelas propagandas, o terno reversível e tal. A Teva não estava dando tão certo como no início, eles estavam com uma parte da fábrica ali na Navegantes desativada. A gente alugou essa parte da fábrica, a figurinista portuguesa foi nos moldes dela, uma puta pesquisa de época que ela fez em Portugal, né? E a gente fez um acordo com a Teva e fez todos aqueles uniformes que eram de lã, pesavam mais de 20 quilos, né? Teve gente que desmaiou e caiu do cavalo, que a gente filmou em março, teve um dia em Rio Pardo, lá que estava quase 40 graus, e sabe, os figurantes especiais, que eram soldados que ficavam em cima do cavalo, o figurante às vezes fica 6 horas, 7 horas no set, esperando para um plano onde ele vai aparecer em 2 segundos. É cruel, né? E aí, desses caras, me lembro que caiu do cavalo desmaiado, né? Tu tem que ter ambulância de sets como esse. Então, A pergunta é por que lã, né? Por que lã, né? Por causa do caimento, né? Até o Guilherme pode dizer, né? A diferença, né? Quando aparece correndo, galopando no cavalo, é muito mais realista. Ela não mexe tanto que nem para botar aquelas... Brinco. Que nem fantasia de carnaval, né? Foi aquela coisa cetinada. E o filme crime também, né? Não, para vocês terem uma ideia do rigor que é necessário no cinema, eu acompanhei toda a pesquisa, fui a vários lugares para buscar locação, fui a Rio Grande, fui a São Francisco, depois fui parar no Forte do Anhatomirim, onde a gente filmou em Florianópolis, naquela ilha do Anhatomirim. Lá eles têm um museu que tinha os uniformes dos dragões portugueses, mas assim, uma chinelagem, cara, feito com um brim vagabundo, desbotado. Tipo, não vamos fazer isso. A figurinista portuguesa, mandei as fotos, ela gritava, né? Tão louca, ela tinha voltado para um filme de época na França, né? Então, foi muito... Parte dessas roupas estão no Museu do Cinema, doei para o Museu do Cinema de Gramado, parte está no Spa do Vinho em Bento, que fazia um baile imperial, alugava para eles, eu guardei parte dessas roupas, depois doei para eles. Quando consegue esses financiamentos via Lei Rouanet, pode ser mais de um sobre... Não é Lei Rouanet, é Lei do Audiovisual. E daí, tem tempo, por exemplo, se uma empresa me dá, sei lá, 200 mil, eu tenho tempo para gastar, porque assim, você comentou que foi 3 anos de captação de recursos. Mas eu posso, usar no tempo que for melhor para mim, ou eu posso ir batendo na porta de outras empresas e esperar
Vocês viram que pergunta extremamente oportuna. Cada assunto desse que eu estou falando tem derivações para todo lado, flechas para todo lado, né? Por exemplo, dinheiro não pode ficar eternamente na tua conta. Hoje, na Ancine, para te conseguir mexer no dinheiro que tu captou da lei do audiovisual, lei 8685/93, tu tem que já ter captado 80% do orçamento do filme. E dura 4 anos. Se em 4 anos tu não chegou a 80%, tu perde o dinheiro. E tu cancela o teu filme. Já tive alguns projetos cancelados. Tu só não perde esse dinheiro se tu conseguir ter uma boa trova com os teus patrocinadores e convencer eles a fazer um reinvestimento desse dinheiro para outro projeto. Tu tem que pegar uma carta de anuência do ou dos patrocinadores, né, e indicar para um outro projeto. Eu vivi isso recentemente. André De Biasi, para os um pouco mais antigos que lembram do Armação Ilimitada, foi uma primeira série adolescente que revolucionou a Globo bem antes do Malhação, que era o André De Biasi, André Beltrão e o Cadu Moliterno. E mais o outro que eu não me lembro o nome dele. Fazia o Bacana. Tá? Jonas Bloch. Não, esse é o... Não, Jonas alguma coisa. Tá? Jonas quê? Jonas Torres. Isso. Revolucionou. Aí o que aconteceu? Eu fui procurado em 2011, 2012, por um amigo do Rio. O André De Biasi queria fazer um reencontro 30 anos depois dos personagens da Armação Ilimitada. Mas a Globo não queria saber disso, porque ela tem a raiz dos direitos. Mas assim, esse projeto veio para a Panda Filmes, que eu era sócio, né? Fui fundador, me desliguei agora em agosto, depois de 25 anos, 23 anos de empresa. Aí a gente escreveu o projeto na Lei do Audiovisual, começou a bater em portas. E a gente registrou o projeto com 2.600.000. E essa é uma longa história. No final das contas, porque é uma história que para mim é dolorosa, né? O projeto foi cancelado, mas a gente tinha captado R$600 mil com uma empresa de transporte de valores, que você já deve ter visto a marca, que se chama Protege. Uma mega empresa de transporte de valores. O próprio André conseguiu, porque ele era amigo, o filho do dono, amigo do filho dele, papapá. Aí esse dinheiro entrou, ele foi rendendo, né? Já estava em 700 e tantos mil. Só que aí venceu os 4 anos, a gente não conseguiu levantar mais dinheiro, a Globo nos boicotou, uma série de coisas terríveis que aconteceram. E aí esse dinheiro ia para o fundo setorial do audiovisual. Só que a gente conseguiu convencer a Protege a assinar um termo de reinvestimento num projeto que eu estava produzindo com outra empresa que eu tenho, que é a Perna Estrada Filmes de Natal, sou sócio de uma empresa em Natal, no Rio Grande do Norte, para o filme chamava Capitão, que a gente trocou o nome para Filhos do Mangue. Obviamente vocês devem imaginar por que o filme não se chamou Capitão até o final. Sim. E o Filhos do Mangue, que estava, tu viu lá no Labrife, ganhou a melhor atriz, ele foi um reaproveitamento de dinheiro que era para a Armação Ilimitada do filme. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Eu acho que respondi a tua pergunta, né? Que venceu 4 anos, a gente não conseguiu juntar o dinheiro suficiente, ia perder, convenceu o patrocinador e transferiu para outro projeto. Mas eu posso pegar a captação de mais de uma empresa nesse meio tempo? Não, pode pegar de quantas empresas for, 200 mil numa, 5 mil numa, 40 mil numa, até chegar no mínimo aos 80%. E se vocês tiverem, aí já é a dica que eu dou, nunca escreve projeto só na lei federal, escreve na lei estadual, a gente tem a LIC no Rio Grande do Sul, tu pode somar as duas fontes. Se na lei do audiovisual tu aprovou o teu projeto, vamos dizer, um filme de 1,5 milhão, então hoje é um filme de bem baixo orçamento para aluno, não se assustem, tá? Vocês que estão começando, a gente começa a falar em cinema, é milhões, né? Tá, vocês escreveram a lei do audiovisual, o filme de vocês tem um orçamento de 1,5 milhão, super BO, né? Vocês vão botar 600 mil na LIC e 850 mil na lei do audiovisual. Tá? Na lei do audiovisual, vocês precisam, quanto é que é 80% de 1,5 milhão? 1,2 milhão, né?
Você precisa de 1 milhão, você precisa ter 1.200.000 captados para conseguir mexer no dinheiro. Mas aí vocês captaram dos 800 mil que tinha na lei federal, captaram 600. Falta bem mais, mas entrando na linha que vocês conseguiram captar tudo. Soma as duas, dá 80%, você já pode entrar com pedido de transferência do dinheiro que está na conta captação para a conta movimento da Ancine. Mas eu acho que essa tua fala é respondendo a pergunta que era derivada da pergunta dela. Quando a gente faz essa captação, então, eu tenho alguma experiência com captação de editais menores. Aham. Mas Edital não é captação, é Exato. concurso, é diferente. E aí essas captações, então, elas não são... Eu tinha entendido que era, por exemplo, uma promissória, digamos assim, e aí quando tu atinge essa alíquota, então o valor é transferido e liberado. Então não, tu recebe o valor, ele fica retido e tu só pode movimentar ele a partir de... Como eu falei ali no início, é bom tu ressaltar isso para voltar, né? A Ancine abre 2 contas para o teu projeto. Uma se chama conta captação, que fica bloqueada. Tu não pode mexer. Tu tentar ir lá fazer uma transferência eletrônica, não tem como, porque ela está bloqueada. E aí fica uma conta zerada, aberta, que é a conta movimento. Quando tu chega nos 80%, tu entra com um pedido para a Ancine e a Ancine aciona diretamente a tua agência para transferir o dinheiro da conta captação para a conta movimento. Eu preciso chegar aos 100%? Não, 80. Só 80. Se não chegar aos 100, não tem problema. Não tem problema nenhum. Se tu quiser executar um filme com os 80, 81, 82 que tu tem captado, aí tu tem que reduzir as tuas rubricas, né? Tu ia gastar em elenco 100 mil, já vai poder gastar 82. Aí tu tinha aluguel de câmera, tanto. Aí tu vai fazendo aquela clássica passada de tesoura, né? Sobre a readequação, mas eu acho que isso chega a 80%, tu pode readequar o trabalho, ou tu é obrigado a chegar a 80% para readequar, ou pode É obrigado. menor. Antes de 80%, bom, a Ancine permite, no projeto aprovado, somente um redimensionamento. O nome correto é redimensionamento do orçamento, para cima ou para baixo. Agora, eu não conheço ninguém que redimensione para baixo. Qual é a minha estratégia? Se é que o conselho fosse bom, ninguém dava de graça, assim que diz o jargão, mas eu dou esse conselho à torta e à direito, tá? Porque eu já fui vítima dessa burrice monumental. A gente acha, eu só posso fazer esse projeto com 3 milhões, aí tu vai lá e registra na lei do audiovisual e pede no artigo 1º A. Eu não vou abordar a lei aqui, porque a lei é uma aula inteira sobre essa lei, né? Eu dou um curso no ABC, são 12 aulas de 2 horas, e tenho uma delas exclusivamente para estudar a lei do audiovisual. Artigo por artigo dela, artigo 1º, 1º A, 3º A, artigo 39 e cacete, tá? Bom, se tu tem um projeto de 1,5 milhão, tu já captou 1.200.000, tu não é obrigado a redimensionar para baixo. Tu pode simplesmente começar a filmar com 1.200.000, tá? Agora, se tu tá com a certeza de que tu pode captar mais recursos, aí tu pede um redimensionamento para cima. De 1,5 milhão, tu pode fazer um pedido de redimensionamento para 2 milhões, 2.200.000, porque como tu já atingiu 80%, a Ancine permite isso. E aí tu continua captando, porque aí tu pode estar filmando hoje e depois que tu filmou, tu ainda tem 1 ano para captar, para pós-produção. Vai fazendo ele. Vai fazendo ele. Já fiz isso. Eu já fiz todo tipo de experiência que possa imaginar em uso de recursos. A partir desse redimensionamento, então, os 80% não reajustam. Eles permanecem do projeto original. Até onde eu sei, se as IEMs novas não mudarem, eles permanecem no projeto original, porque tu já está com a conta movimento aberta. Perfeito. Também tem editais complementares de finalização, né? Então, no final das contas, o valor pode alcançar aquela primeira rubrica, né? Para finalização, para pós, editais complementares. Sim, por exemplo, agora está aberto um concurso no BNDES, tá? Que é um concurso de complementação. Deixa eu até olhar uma coisa. Seria isso. Encerra segunda-feira esse concurso.
que é um concurso de complementação de recursos. Todo mundo que está, por exemplo, com um filme, filmou, não teve dinheiro para pós-produção e tudo, tem editais específicos de complementação. Beto, eu acho que, assim, com ele já feito, com aquela quantia de dinheiro, abre mais, assim, fica mais fácil terminá-lo. Boa pergunta, tá? É uma estratégia que muita gente usa. Risco, estratégia de risco. Teu orçamento era 2 milhões, tu captou 80%, conseguiu mexer com os dinheiros e tal, conseguiu captar 1.600.000, tu sabe que vai te faltar dinheiro para terminar, aí tu tem duas opções, ou tu fica parado e continua indo atrás de dinheiro, ou com o dinheiro que tu já tem, tu filma e pega o dinheiro todo que era da produção e alguma coisa da pós para conseguir terminar, o que a gente chama de botar o filme na lata, né? Essa é a expressão, porque aí tu pensa o seguinte, eu vou editar o primeiro corte dentro da minha produtora, não vou fazer marcação de luz, não vou fazer edição de som, não vou fazer folha, vou fazer um mais ou menos improvisado. Com esse material, eu apresento para parceiros, financiadores, entro em concursos de complementação, ou produzo um teaser bacana, e com esse teaser eu vou bater de novo na porta das empresas e tentar captar o que eu não consegui antes. Seria aquela questão que todo mundo fala muito no piloto. Piloto, também o piloto. Também, mas vai ser mais elaborado. Tu pode fazer... Aqui dinheiro. Aí tem várias modalidades. Tem gente que prefere teaser de 3, 4 minutos. Outros fazem um piloto, pode chamar de piloto, uma coisa que tenha o início, o meio e o fim do filme, em torno de 10, 12 minutos, com as principais cenas, aquelas coisas que tu vê assim, eu quero botar minha marca aí, entende? Então Hoje que eu vejo isso. Tem muitas estratégias possíveis. Vou apresentar um deck do filme recente, tá? O que vocês precisam? Vocês precisam, para captar recursos, vocês precisam ter material de apresentação, tá? Esse foi um filme que a gente filmou ano passado, não está pronto ainda, se chama Banda. Bom, isso aqui que hoje em dia a gente chama, a gente pode chamar de muitas coisas, pasta de apresentação, dossiê. Isso aqui hoje a palavra mais moderna é o deck, tá? A banda. Isso aqui a gente começou a sair atrás de dinheiro para captar, tá? Nome do filme, todos os projetos, em geral, tem a logline que eu vou ler, um aspirante a cantor de funk e uma de pagode, são surpreendidos pelo seu empresário malandro ao serem obrigados a participar de um festival de country music. Tá? Aí vem a sinopse, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. O argumento, tá? A apresentação de quem é o diretor, quem são os personagens, o elenco pensado, Luísa Perissé, Lucas Penteado, Lucas Salles, Silvério Pereira, etc. Até o Falcão, né, que acabou não vindo para o filme. Tá? Elenco, quem são, público-alvo do filme, isso é muito importante para seduzir um patrocinador, né? Dizer a que público ele está dirigido, que pegada ele tem, tá? O valor do filme, que no fim a gente acabou reduzindo, né, para menos de 4 milhões, né? Aqui explicando mais ou menos como que as marcas podem aparecer no filme, né? Droga, isso aqui. Product Placement e Brand Integration, marcas, produtos e serviços. É uma coisa que é muito mal explorada pela produção brasileira. A gente só pensa em patrocínio pela lei de fomento, que é aquilo que pode botar o nome do cartaz, botar a marca no início do filme. Tem muito mais do que isso. Sendo um filme pop contemporâneo, tu pode integrar marcas, produtos, ações, entende? Então, isso hoje é muito mal explorado, a gente conseguiu. Mais ou menos como apareceu agora em Vale Tudo, que o Death Hotman apareceu lendo um livro e no outro dia o livro estourou no país todo. Exatamente. Quando você imagina, você sabe
Cada roupa usada em novela da Globo, cada roupa custa R$15 mil para a marca. E a marca ainda dá 4, 5 iguais para poder ter continuidade, né? Então, a Globo explora isso maravilhosamente, né? Quem são as roteiristas? Essa aqui é a roteirista do Cidade de Deus, Renata de Carmo, né? Quem são os produtores? São 4, 5, 6 produtores nesse filme. Esse é o nosso sócio de Los Angeles nesse filme, Daniel Figueiredo, que tem uma empresa de música, tá? Produtora proponente e as produtoras associadas. Com isso eu já falei para vocês, que eu não vou ter tempo de falar sobre o significado da coprodução. É muito importante a coprodução. Somar forças, é mais gente buscando dinheiro, é mais gente podendo ajudar a explorar janelas de mercado e chegar a outros. Vou mostrar mais um aqui, tá? E encerro. Opa! Só um paralelo. Esse deck, então, ele é muito próximo ele é muito próximo do mood board de criação da direção de arte, né? Vou mostrar aqui um do projeto que eu era produtor executivo associado, né? Que é de um produtor, diretor que vocês conhecem, o Boca Bigoto, vocês conhecem aqui, né? Esse projeto é um projeto que já em 2 concursos, ele não passou, tá? Inclusive a marca da minha nova empresa está aqui no meio, que eu ainda não criei uma marca decente, que é a BR Audiovisual, né? Storyline do projeto. Essa aqui é a versão em espanhol, que a gente estava procurando um coprodutor do Uruguai. As sinopses, a ficha técnica, notas do diretor, isso é bom botar no deck, né? O que anima o diretor, o roteirista a criar aquela história, que é uma coisa que geralmente tu fala na primeira pessoa, com emoção, é um texto para seduzir, para encantar, né? Proposta narrativa, as locações, onde é que são. Ele optou por uma estética em preto e branco, mais crua, mais realista, né? E porque isso aqui era mais voltado para conseguir parceiros e coprodutores internacionais. Não era para vender o projeto para uma empresa. Se eu vou bater lá na porta do Marco Polo, um projeto desses, vão virar, cara. Eu chego com a Luana Piovani, vestida de Carmen Miranda, eles vão adorar, né? Então, aí quem são os atores, né? Alan Souza Lima, o diretor de fotografia, desenhos, produtor de produção executiva ali, enfim. Gente, é isso, assim, eu teria muito mais para falar, mas as mangas são menores que o pano que tem, né? E a variação. E, na real, eu tenho assunto para 12 encontros de 2 horas. Mas uma bronca pro Rafa. depois que o Guilherme apresentar... A disponibilidade a gente tem. Olha, Só vocês. estou perguntando como é que foi que a gente construiu essa ideia de que era bom ter vocês dois no mesmo dia, porque é muito conteúdo. Eu apresentei, porque lá no Profício eu dei, esse curso eu dei sozinho, e aí foram 2 horas e 40, né, para explorar todas as nuances, mas a gente pode depois fazer uma segunda parte, outro dia. Te agradecemos bastante. Como a gente vai ter atividades ainda no decorrer dos próximos meses, certamente a gente vai fazer um convite pro Beto para falar de novo. Para a parte 2 aqui. Parte 2 e apêndice. Até porque daqui a pouquinho o Guilherme está com uma experiência muito legal. Só para saber, sabe o que é a parte 2? Eu ia mostrar vários trailers para vocês de trabalhos que eu fiz, contar rapidamente a história de cada um desses projetos. E eu ia apresentar para vocês uns 7, 8 links importantes, que é onde vocês podem participar de eventos, alguns chamam Talent Campus, como o de Berlim, e outros menores, o de Guadalajara, o de Santiago do Chile, o de Belo Horizonte, que é onde a gente aprovou o projeto Casa Vazia, que é em parceria com o Festival de Berlim, que são os lugares para iniciantes, para te enviar projetos, ser selecionado, viajar para lá, ter um monte de cabeções ao redor de vocês, fazendo tutoria, para vocês desenvolverem o projeto. E esse era o perfil que eu apresentei lá no Profis, que é exatamente
pessoa, pô, o que eu faço? Eu tenho uma ideia bacana, já até escrevi o argumento e tudo, mas eu preciso ser assessorado. Ah, tem no Brasil, só no Brasil hoje tem uns 12 eventos desses. Dá para fazer, de repente, um PDF, alguma coisa dessa parte, assim, complementar dessa parte que tu já falou, né? Não faltou. E aí a gente distribui no e-mail para pessoal. Dá sim, eu envio para vocês depois, vamos trabalhar com ele. Estão comigo. Eu fiquei muito curioso sobre essa questão dos decks, porque me gerou uma familiarização com uma experiência que eu tenho, como eu mencionei para ti, que é se construir os moodboards, né? E é muito diferente tu construir um moodboard do artístico, assim, quando tu vai aplicar para editais ou para captação de investimento de diferentes editais, né? Às vezes tu acha que é desenhar um formato e aplicar para vários editais, quando tu tem que adaptar para vários formatos de editais, né? E entender, assim, a minha curiosidade, então, estaria onde? Na estruturação de como desenvolver esses decks para propostas diferentes, o approach, né, para propostas diferentes. Não, exatamente, por exemplo, o curso que eu dou na BC, que eu fiz por ano, esses 12 pontos é só para desenvolvimento de projetos. Porque tem gente que dá aula de produção, tem a Elisa Tolomeri, que é uma produtora experiente por mim e tal. Então o meu é só para isso. E aí eu tenho 2 aulas inteiras só para apresentar decks. Porque, por exemplo, o filme que a gente produziu lá em 2007, o Insônia, que a gente captou recursos com vários parceiros. Eu fiz um pessoalmente só para conversa. E aí, no fim não nos deram dinheiro, nos deram 30, 40 partes deles. Tá? Eu fiz um só para vídeo, de como a gente usaria o celular em cena, uma cena desenvolvida só para vídeo, uma apresentação só para vídeo. Todos tinham a mesma estrutura, né, de deck, mas com essas adaptações. Agora, quando a gente entra no concurso setorial, é bom subir no drive esse deck e colocar lá, porque é um elemento que os avaliadores vão ter para olhar que tu tem bala na agulha. Masterclass. Tem que ter a segunda volta de vocês dois. Eu vou escrever para sugestão. Então agora eu passo para a plateia. Vamos aguardar. Cadê meu lado? Ih, gente. Dá para esticar os braços, hein, Beto? Dá para esticar os braços, vai ter mais magrinha. Vamos aplaudir o Beto, né? Por favor.